Um ser humano tem diferentes vocações e diferentes destinos. Em sua vida, o que quer que você faça como pessoa, um detetor de frequência não é chamado por um desejo ou destino para fazer algo grande, para criar um grande empreendimento, para ter um grande impacto no mundo, para estabelecer uma grande estrutura, para manifestar algo grande. Mas alguém que se sente feliz fazendo pequenas coisas com muito cuidado, amor e o mais importante, fazendo pequenas coisas em estado de presença. Então, um portador de frequência pode ser quem faz principalmente jardinagem, ou faz um trabalho artesanal. Essa pessoa, então, incorpora a presença em seu trabalho. Ou pode entrar em contato com pessoas em uma capacidade limitada. Quem quer que seja essa pessoa que entra em contato com ela, entra nesse campo de presença. Portanto, essa pessoa mantém a frequência de presença. E essas pessoas também são muito importantes. Alguns de vocês que talvez possam se considerar os detentores de frequência. Os detentores de frequência passam por momentos difíceis nesse mundo, porque nossa civilização não é voltada para dar a eles um lugar oficialmente reconhecido. Nos tempos medievais, na Idade Média, claro, um portador de frequência se tornaria um monge, ou uma freira, ou um eremita. E era para ser. Havia milhões deles. E por isso era uma vocação muito reconhecida. Mas hoje em dia não é. Muitos mosteiros estão fechando. Portanto, os detentores de frequência precisam criar um nicho para si mesmos, onde possam manter a frequência de presença. Em um ser humano que está presente, afeta não apenas aqueles humanos que entram em contato com ele ou ela, mas um ser humano que mantém essa frequência de presença, mesmo que o que ele ou ela faz não seja mais importante, a consciência por trás disso é o que importa. E esse ser humano afeta muito mais pessoas do que é óbvio na superfície das coisas. Porque tudo o que acontece a alguém afeta a totalidade. Porque todos os humanos estão conectados em um nível mais profundo. Existe algo como uma consciência humana coletiva. E fico um pouco ansioso e nervoso, mas ao mesmo tempo também grato e alegre. A pergunta que sempre surge: estou pronto para isso? Eu estou pronto para ajudar essas pessoas que vêm com problemas para mim? Se você acha que está pronto, provavelmente não está. E se você acha que não está pronto, pode estar pronto. Se souber sair do caminho, sair do seu próprio caminho, tornar-se uma abertura, uma consciência pura, quando se sentar com alguém. Eu suponho que você se sente. Quando você se senta com alguém, você se torna um puro. Você dá total atenção a essa pessoa. Você se torna consciência pura. Agora, você pode ter aprendido certas abordagens em seu treinamento, tornando-se um conselheiro ou um coach de vida. Você provavelmente teve treinamento e existem certas modalidades. Elas variam. Existem diferentes modalidades de psicoterapia e aconselhamento. Portanto, seja qual for a modalidade que você aprendeu, é claro que você tentará aplicar essa modalidade. Mas se você tiver apenas isso, não será muito eficaz.
Você pode ter algum sucesso limitado. E a pergunta, eu estou pronto, se refere a ter dominado a modalidade que me ensinaram. Então essa é uma pergunta justificável. E você pode dizer, bem, eu estou pronto. Porque sei exatamente como funciona. Mas o real em uma situação como essa não é a modalidade que você aprendeu e aplicou. Não estou necessariamente dizendo que você não deve usar isso. Você pode usar, mas perceber ao mesmo tempo o que é muito mais importante, que é o que está por trás da modalidade que você usa. E isso se aplica mesmo em modalidades altamente estruturadas e intelectuais e mentais, como a psicanálise, que ela é muito psique e análise. Você analisa, você pega isso e isso e isso, e continua por anos. Mas mesmo aí, acontece que certos psicanalistas que começam praticando a sua modalidade, e depois vão passando os anos, e depois, aos poucos, os bons, aos poucos, sem saber, desenvolvem a capacidade de só sentar e dar atenção total ao outro. Tornando-se assim, eles gradualmente deixam de estar totalmente identificados com uma modalidade. E às vezes podem nem usá-la mais. E assim eles se tornam verdadeiramente eficazes. No momento em que se tornam um campo de consciência ou presença, em vez de uma pessoa sentada com a outra. Então isso precisa brilhar na modalidade que você usa. E você pode descobrir que, depois de um tempo, usa relativamente pouco do que aprendeu. E percebe que não precisa fazer isso. Se você estiver totalmente presente, as palavras certas surgirão. Você fará perguntas, assim como Sócrates fez. Ele sempre começou fazendo perguntas, não porque já soubesse a resposta. Foi o início de uma tentativa, a tentativa conjunta de encontrar a resposta por meio do acesso, a dimensão da presença ou consciência. Então, se você pode estar lá como uma consciência pura, enquanto você se senta com isso, algumas pessoas chamam isso de cliente, alguns chamam de paciente, alguns não chamam de nada. Então você senta e ouve. Então você faz uma pergunta, e enquanto ouve, pode acontecer, se funcionar, que a outra pessoa possa se juntar a você, mesmo sem você realmente declarar isso explicitamente. Não há necessidade disso. A outra pessoa, sem saber, junta-se a você no estado de presença. Então você compartilha esse campo de presença enquanto fica sentado ali. E disso, curas e as respostas, se as respostas forem necessárias, realizações, curas, elas surgem disso. E é por isso que eu disse, se você acha que está pronto, provavelmente você não está. Porque então você pensa que está. Agora eu sei o suficiente, posso fazer isso. Agora você se parece ótimo, que você tem essa autoconfiança. Mas não importa o quanto você saiba, não importa o quanto você saiba. Isso não faz de você um grande conselheiro ou terapeuta. O conhecimento por si só não faz isso. Pode ser útil, mas a verdadeira transformação e a verdadeira cura acontecem por meio da presença corporificada. E sim, pode ser útil conhecer algumas abordagens. Existem certas modalidades que realmente fazem da presença, ou podem não chamar assim, a parte principal da modalidade. E essas são abordagens muito espirituais da psicoterapia.
Faz muitos anos que eu leio esses livros, mas acredito, por exemplo, que a modalidade criada por Carl Rogers seja um deles. Onde você, o principal trabalho com o paciente é dar atenção e acolhimento incondicional. Incondicional significa que você não julga, não coloca rótulos na pessoa ou em sua condição. É tudo baseado em atenção. Eu conheci algumas pessoas que passaram por Rogerian, acho que pode ser chamado de terapia, e algumas delas disseram que era muito chato, porque o terapeuta nunca disse nada. Então, claro, a mentalidade deles, você simplesmente ouve e você não julga. Ok, o tempo acabou, quando é a nossa próxima sessão? Muitos outros provavelmente se tornarão professores espirituais de uma forma ou de outra. E por isso é importante que, não importa de que forma você faça o seu ensinamento espiritual, se o ponto de entrada é o trabalho corporal, ou o ponto de entrada é o aconselhamento ou outra coisa, ou o aconselhamento nutricional, porque mesmo aí, isso pode rapidamente se tornar um ensinamento espiritual, sempre percebendo qual é a base de tudo. Onde está o poder, você acessa o poder da consciência enquanto está com alguém. Você não precisa estar totalmente desperto ou iluminado para ser eficaz. Ajuda, mas você pode ser eficaz. E eu conheci algumas pessoas que são eficazes na situação de ajuda. Eles estão totalmente presentes. Quando eles voltam para a sua vida privada, normal, nem tanto. E às vezes as pessoas que trabalham com eles, quando observam essas pessoas, ou acidentalmente ouvem algo, ao telefone, quando estão falando com o gerente do banco ou algo assim, e ficam muito chateadas. Aí eles falam, epa, essa grande pessoa que achei tão esclarecido, está me dando todos esses conselhos e ela fica chateada quando fala com o gerente do banco. Esse é apenas um pequeno exemplo. Ele fica chateado em muitas outras situações mais. E ainda na situação de ensino, pode ser muito eficaz. Então, tem gente, muitos que nessa área, eles podem entrar presencialmente. E então, em sua vida diária, às vezes eles podem e às vezes não podem. O ego se reafirma. Existem mestres espirituais que também ensinam espiritualmente. Às vezes até mesmo em grande escala e pode ser muito eficaz. Mas se você os visse em sua vida privada, diria, oh meu Deus, quem é esse cara?